século XVIII foi tão importante para a história e constituição de Minas? Quais são os elementos que gestaram a sua modernidade e que deixaram rastros até os dias de hoje? E quais os limites foram estabelecidos ainda no século XVIII? É isso que vamos discutir nesse vídeo, tendo como pano de fundo o livro Raiz da Modernidade, do João Antônio de Paula, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e do CEDEPLAR. Com ênfase em história econômica e economia política, João Antônio de Paula é um daqueles intelectuais que dedicaram décadas de sua vida para entender este Estado. Quais foram os elementos que determinaram a sua identidade, as relações econômicas, sociais, políticas e o modelo de desenvolvimento que persiste até hoje. Como vimos no vídeo sobre a periodização da história de Minas, o século XVIII é marcado pelo apogeu da mineração do ouro e de diamantes, que gerou um processo de urbanização, maior fluxo de pessoas de outros estados para cá, aumento das relações sociais e maior dinamismo econômico. A tese central do João Antônio de Paula, e inspirado em outros autores da sociologia, é que o fenômeno urbano é determinante das grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais de Minas. Uma modernidade que transforma a realidade conhecida a partir de um conjunto de novas instituições. As cidades urbanas, o Estado fiscalizador, o mercado com novos fluxos de produtos e serviços e um novo sistema cultural que deglute o que vem de fora e busca uma nova identidade nacional popular. Nesse vídeo, nós vamos entender essas raízes da modernidade a partir de três eixos. O primeiro é as cidades. As cidades seriam, segundo João Antônio de Paula, a instituição central da modernidade em Minas. É ela que propicia as interações, que transforma-se num polo gravitacional de atração e de expansão, um local de desenvolvimento econômico, político e cultural, um centro de vida coletiva e, ao mesmo tempo, a realização da liberdade, ao permitir a transição da vida em família para a vida em sociedade e para a construção do Estado que regula, estabelece direitos e obrigações. Partindo de Max Weber e indo além, o autor estabelece algumas ideias centrais para as cidades. Algumas delas são como abrigar um assentamento urbano, conter uma atividade industrial e um polo de serviços, um centro de atividade econômica diversificada, uma forma, através da cidade, de viabilizar a troca de mercadorias e serviços e está inserida numa divisão do trabalho. E por que essa teorização é importante? Porque em Minas Gerais isso não existia, e nem mesmo no Brasil. São aqui, nas Minas, que é criada efetivamente um início de uma nova dinâmica urbana e, ao mesmo tempo, uma nova presença do Estado no Brasil colônia. Minas Gerais no século XVIII era sim a região mais urbanizada e populosa do Brasil. Até mesmo na comparação com outros países, o processo ocorrido aqui foi impressionante. Quase 320 mil pessoas em Minas, sendo 78 mil na comarca de Vila Rica, versus, por exemplo, só para a gente ter uma comparação, 104 mil nas 5 maiores cidades da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, dentre elas Nova York, Boston e Filadélfia. O autor também defende a tese que o processo de urbanização se estendeu ao longo do século XIX, não ficando restrito ao auge da mineração. E com a busca da diversificação econômica, teria havido o surgimento de novas comarcas, distritos, municípios. E os dados realmente mostram isso. Eu não vou entrar aqui numa discussão se as outras atividades foram capazes de criar uma nova dinâmica econômica, ou se essa dinâmica econômica ainda é o reflexo da mineração do ouro e também do corpo estatal que foi estabelecido para uma fiscalização intensa aqui no Brasil. O intuito aqui é mostrar que Minas Gerais foi sim precursora no Brasil no processo de modernização e, sobretudo, de urbanização. Mesmo no final do século XIX, Ouro Preto, em 1890, possuía mais advogados, médicos e professores particulares do que São Paulo, tendo como base uma comparação em 1873. Havia em Minas um orçamento considerável para obras públicas, políticas de abastecimento de água, novas técnicas construtivas e uma diversidade de manifestações culturais e irmandades ao redor das igrejas.
Assim como a quantidade de ferrovias existentes no final do século XIX em Minas era praticamente igual à de São Paulo, estando muito à frente da Bahia, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. E tudo isso mostra o quanto Minas foi precursora da modernização do Brasil. Um segundo elemento fundamental para compreender a modernização gestada e posteriormente interrompida em Minas é o Estado. E essa é uma marca que merece destaque fundamental na história de Minas, para entendermos o embate que se trava nas propostas econômicas para este Estado até hoje. Foi a descoberta e o crescimento da extração do ouro que induziu a coroa portuguesa a colocar um aparato estatal na colônia com o uso da força, com o estabelecimento de novas instituições de justiça, com uma burocracia especializada e com uma fiscalização intensa da arrecadação. E esses elementos, presentes em vários autores da sociologia, ilustram claramente como foi o início do Estado no Brasil. E foi aqui em Minas que o Estado Nacional foi sim estabelecido. E essa é uma marca muito importante. E é claro, essa força, a gente vai ver com calma no canal, depois ela se fez presente em Minas de várias outras formas, seja com João Pinheiro, com Juscelino, ou até mesmo alguns debates nos dias de hoje, onde talvez a presença do Estado encontra-se um pouco mais adormecida. Mas como toda força mitológica, essa força do Estado pode sim ser retomada. E depois a gente pode falar um pouco melhor em relação a isso. Bom, voltando para o Estado, o papel do Estado no Brasil colônia se deu pela sua atuação coercitiva, tributária e fiscalista. Tem uma outra dimensão que faltou naquela época e ainda nos falta nos dias atuais, que é a dimensão democrática do Estado de garantir acesso e de representar o interesse mais amplo da população. É a pauta de interesse coletivo sustentado pelo Estado que garante a liberdade e a independência diante de possíveis forças maiores. Por isso, podemos dizer, a partir da força tributária, coercitiva e, sobretudo, fiscalista, que o Estado no Brasil ele foi imposto. Ele não foi instituído como ocorreu nos Estados Unidos. E essa não é uma diferença pequena. Sobre a fiscalização da arrecadação de tributos, de impostos, havia uma arrecadação direta, via a arrecadação do quinto do ouro, e uma outra indireta, a partir de regimes de contratos, homens da alta classe no Brasil que eram nomeados contratadores. Isso não deu muito certo, vide quem estava à frente da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos vários contratadores aqui e que ficaram devendo muito à coroa aqui no Brasil. Bom, um outro ponto interessante é a relação do Estado e da religião, de ter havido uma proibição da presença de ordens religiosas e reformadoras a partir de 1709, o que também explica grande parte do conservadorismo gestado aqui nas Gerais. Um outro elemento que mostra a força da modernidade em Minas era a sua estrutura social complexa. Minas tinha o maior número de escravos no século XVIII e também no século XIX. E, ao mesmo tempo, a estrutura social mais diversificada, com agricultores, artesãos, comerciantes, mineradores, oficiais e profissionais liberais, além daqueles que se ocupavam dos vários cargos públicos criados aqui no Brasil. Um terceiro e último elemento que se refere a essa potência, essa capacidade, essa raiz da modernização em Minas é a cultura. Esse tema vai merecer maior investigação, em especial sobre o barroco mineiro. Mas, por ora, é importante termos uma ideia de que foi através da cultura que ocorreu efetivamente o questionamento do que se via. A cultura, ela permite abrigar a diferença, permite criar um campo onde a tensão ocorre entre a tradição e a ruptura. E elementos externos da Europa naquela época foram muito bem incorporados, localmente com uma velocidade impressionante, estabelecendo um complexo cultural nunca visto nas colônias de Portugal, com literatura, pintura, escultura, música e com o primeiro teatro da América do Sul em 1769. Como isso foi estabelecido, dada a precária estrutura logística entre Brasil e Portugal, baixíssimas taxas de alfabetização,
sem um sistema público de ensino e com a presença do Estado que restringia a circulação de ideias via imprensa e também através de um bloqueio da religião. Isso reflete o forte potencial criativo gestado nas montanhas. E, ao mesmo tempo, encontra-se aqui os limites para sua efetivação numa cultura nacional popular institucionalizada, que de fato contribuísse para um avanço da modernização em Minas. E esse tema da cultura em Minas merece ser melhor explorado. Por que a cultura aqui chegou mesmo a inspirar Mário de Andrade e os modernistas da Semana da Arte Moderna, mas não teve força efetiva para criar efetivamente um modelo mais inclusivo? Bom, o que vemos aqui é o seguinte: a modernização em Minas, ela encontra um limite. Ela não resultou num processo de desenvolvimento econômico, político e social includente. A economia mineira, ela não avançou posteriormente por um processo sustentável de industrialização e por um aumento da sua complexidade, seja financeira ou mesmo tecnológica, assim como não houve uma melhoria significativa nas condições de vida da sua população, um processo de desconcentração de renda, de riqueza e de inclusão. E não é à toa que Minas foi a última região a aceitar a abolição da escravidão. A retomada de uma pauta modernista em Minas, ela precisa contemplar o que foi deixado de lado durante esses últimos 2 séculos e meio. E para quem ousa invocar os mitos, o poder atemporal das transformações e as forças que movem esta sociedade, é nítido que os lampejos da modernidade não podem ser apagados da nossa história. E eles continuam aqui para guiar o nosso futuro. As cidades, o Estado e a cultura, estes são 3 elementos que a gente traz aqui rapidamente para entender quais foram as raízes da modernidade em Minas. Como invocar essas forças, como ressuscitá-las e como colocá-las como elementos propulsores de um projeto coletivo e mais inclusivo é a grande questão deste canal.